Olá, eu sou a professora Letícia e agora vou falar sobre o romantismo. Contextualizando um pouquinho, então, 1808, chegada da família real ao Brasil. Também nós temos a criação da imprensa. Com a criação da imprensa, os livros começam a ser impressos no Brasil. E isso faz com que os escritores comecem a escrever aqui no Brasil. Temos escritores brasileiros escrevendo sobre o Brasil e livros sendo impressos no Brasil. Com isso, nós temos um público leitor que começa a crescer aqui no Brasil. Então, vamos lá. Romantismo no Brasil. Nós costumamos dividir o romantismo em três partes: poesia, teatro e prosa. Para quem não está lembrado qual é a diferença entre poesia e prosa e teatro, entre em contato comigo, me chama no privado, que daí eu converso com vocês, a gente retoma isso e eu explico. Bom, divididos assim, para facilitar o estudo, a explicação e a compreensão, vamos lá. A poesia, ela é dividida em primeira, segunda e terceira geração, que a gente chama de primeira, segunda e terceira geração românticas. Já a prosa, a gente divide ela por temáticas, podendo ser prosa indianista, prosa histórica, prosa urbana e prosa regionalista. Ou seja, dentro da poesia nós temos 3 gerações, cada uma com suas características, com suas temáticas que prevalecem dentro de cada uma. Da mesma forma acontece na prosa. Nós temos as temáticas que prevalecem, mas teatro e prosa nós vamos ver em outra hora. Nós vamos focar agora mesmo na poesia e nas 3 gerações. Bom, vamos começar então com a primeira geração. A primeira geração, a temática predominante é sobre a terra, ou seja, sobre o Brasil e sobre os índios. Então, ela é conhecida como a geração nacionalista ou geração indianista. Então, o que fala a primeira geração? Qual é a temática predominante da primeira geração da poesia romântica? Índio e terra, índio e Brasil. Principais escritores, então: Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Gonçalves Dias é o mais famoso, o mais conhecido. E o Gonçalves de Magalhães, a sua importância, porque ele escreveu a obra Suspiros Poéticos e Saudades, que é a obra que introduz, a obra introdutora do romantismo no Brasil. Então, primeira geração, nacionalista, indianista, principais autores: Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães, nós temos a obra Suspiros Poéticos e Saudades, que é o marco inicial do romantismo no Brasil. Eu não falei antes, mas o ano inicial do romantismo no Brasil é o ano de 1822, justamente com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Já a segunda geração dos poetas românticos é a geração ultrarromântica, a geração do mal do século, a geração byroniana. Nessa geração, os poetas eles têm uma temática mais obscura, eles têm uma obsessão pela morte, porque eles encontram na morte o escape de todo o sofrimento de sua vida. Então, eles não se encaixam, os poetas dessa segunda geração, eles não se encaixam, eles não se adaptam, eles são desajustados à sociedade. Então, eles encontram na morte uma forma de escapar de todo esse sofrimento.
Eles são saudosistas, eles gostam de voltar para o passado nos seus poemas, eles têm um sentimentalismo muito profundo, eles têm pessimismo, tédio, negativismo, claro, como eu já falei, obsessão pela morte. Então, eles é uma geração bastante carregada, bastante pesada. Os principais autores dessa geração são Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Então, lembrando, obsessão pela morte, geração do mal do século, que é justamente o pessimismo, depressão, negativismo, tédio, saudosismo, que é quando eles retornam ao passado, lembram da infância, tudo é melhor do que o presente. Ou seja, a morte é melhor porque dá fim a tudo, voltar ao passado é uma forma de escapar de tudo, de todo o sofrimento, de todo o tédio, de toda a tristeza, porque eles são extremamente tristes, depressivos. Seguindo, a terceira geração, ela já muda completamente a temática. É uma geração que foca na poesia social, na crítica à escravidão, ao trabalho escravo. Então, é uma poesia que já está se encaminhando para a próxima escola literária que vem depois do romantismo, que é o realismo. Então, é um período de transição aqui. O poeta que se destaca aqui é Castro Alves, conhecido como o poeta dos escravos. Então, terceira geração, também conhecida como geração condoreira ou goana, é uma poesia social, crítica. As três gerações, elas coexistiam, claro que em momentos separados e cada uma com a sua temática predominante. Então, lembrando, primeira geração, nacionalista, indianista, segunda geração, ultrarromântica, mal do século, byroniana. Byroniana por influência do escritor europeu Lord Byron, que foi lá, lembrando, romantismo é uma escola que vem da Europa, né, que ela copia os moldes europeus e se adapta aqui. Então, todas as escolas literárias que nós estudamos, elas primeiro aconteceram na Europa e os poetas, os escritores trouxeram para cá e foram adaptadas às temáticas brasileiras. Então, por forte influência do escritor Lord Byron, então, a morte, a obsessão pela morte, o pessimismo, essa coisa toda. E, na sequência, a poesia social, que critica a escravidão, o trabalho escravo, a importação dos negros. Tem um poema muito conhecido do Castro Alves, que é o Navio Negreiro, que fala, salienta bem essa temática. O que eu quero falar também, eu não posso deixar de falar, é como a mulher aparece nessas três gerações. Bom, na primeira geração, a mulher ela é idealizada. Se fala em mulher nas três gerações, se fala no romantismo, no sentimentalismo, mas em cada geração é diferente. Na primeira e na segunda geração, a mulher é tida como distante, inalcançável, inatingível. O poeta romântico, ele idealiza a mulher amada. Então, ela é só um objeto de desejo. Já na terceira geração, lembrando que a terceira geração já é de transição, na terceira geração, a mulher ela é acessível. O poeta não só fala sobre ela, mas ele consegue tocá-la. Ao contrário da segunda geração, que a mulher é tida como um anjo, como um santo, uma alma santa, um objeto divino, que ela não pode ser maculada, não pode ser tocada. Por isso a gente diz, ela é inatingível para o poeta da segunda geração. E a primeira geração também tem esse distanciamento em relação à mulher. Bom, sobre o romantismo, a poesia, é isso que tenho para falar agora. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês precisem perguntar, por favor, entrem em contato comigo, seja pelo Instagram, que está aqui no meu YouTube, vocês podem clicar ali, me chamem pelo WhatsApp, Google Sala de Aula, estou sempre à disposição, deixem os recados que na medida do possível eu estarei atendendo a todos, mas por favor, pessoal, não fiquem com dúvidas. Fiquem bem, fiquem em casa. Até mais. Tchau, tchau.